Glória a Deus. Muito bem, pastor Humberto. Nós estamos nos aproximando de uma data importantíssima aqui no Brasil, que vai acontecer neste domingo, dia 15 de novembro, se Deus quiser, que são as eleições. E eu creio que o senhor tem muitas coisas para nos falar a respeito desse assunto, e eu gostaria de passar então a palavra ao senhor, para que o senhor nos transmita aquilo que estiver no seu coração a toda a igreja que está lhe ouvindo nesse momento. Olha, irmão Rudinaldo, nós estamos orando, toda a igreja está orando. Eu peguei um horário para orar, que é das 5 da manhã até as 7 da manhã, e não somente eu, mas muitos pastores, muitos irmãos estão orando, estão jejuando, estão clamando a Deus. Inclusive, seria muito importante que amanhã, durante o dia, todos nós estivéssemos em jejum e oração dentro dessa campanha pelas eleições no Brasil. Eleições para vereadores e eleições para prefeitos. E é muito importante que nesta eleição e em qualquer outra eleição, seja no Brasil, seja nos outros países onde está o Ministério da Restauração, todos nós entendamos uma coisa. Primeiro, a nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é o céu. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos aqui. Então, as eleições são apenas um pequeno episódio desta nossa peregrinação na Terra. Logo, nós não podemos deixar que uma eleição que vai escolher os detentores de poder aqui na Terra nos prejudique na nossa vida espiritual, nós que queremos ir ao céu. Então, esse é o primeiro ponto. Eu vejo que muitas vezes há crentes que se envolvem, que permite que as suas emoções se envolvam neste assunto. Então, eu gostaria de ler algumas passagens bíblicas, porque nestas horas e horas de oração que temos passado, imagine se formos somar todas as horas que os irmãos estão orando, imagine quantas horas de oração, quantos dias de jejum subiram ao céu. Então, Deus vem falando comigo, inclusive estamos escrevendo alguma coisa sobre isso também. Deus vem falando comigo a respeito deste assunto, o cuidado que nós temos que ter para não perdermos a salvação por coisas terrenas, coisas banais. Às vezes, crentes brigando em função de homens ímpios. É um absurdo isso. Então, nós não podemos perder a nossa salvação por causa de paixões humanas. O que a palavra de Deus nos fala a respeito deste e dos demais momentos de nossa vida aqui na Terra? Primeiro, eu gostaria de ler uma palavra que está em Colossenses capítulo 3, verso 17. A palavra de Deus diz assim: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ora, a palavra de Deus está dizendo, irmão Rutinaldo, que o Senhor, que eu, que cada um dos irmãos que estão agora participando dessa live, cada um daqueles que vão participar dessa live, quem sabe o Senhor vai até fazer aquele corte neste período e fazer um vídeo sobre este assunto. Cada um de nós tem que entender que a igreja, portanto eu e você, somos o corpo de Jesus aqui na Terra. Então veja, quando a sua cabeça pensa uma coisa, o pensamento da sua mente, ele é transformado em uma realidade a partir do seu corpo. Então, por exemplo, se eu pensar em fechar esta Bíblia que está diante de mim aqui, a minha mente não fecha, a minha mente não vai fechá-la. Então, a minha mente, ela usa o corpo. E o corpo, então, em nome da mente, vai fechar essa Bíblia. A mesma coisa é o que a igreja faz aqui na Terra. A igreja é o corpo de Jesus. E Cristo é a cabeça da igreja. Então, como que Jesus age aqui na Terra? O Senhor Jesus age aqui na Terra
meio da igreja. Então, quando a Bíblia está dizendo que tudo que nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus, está dizendo que também na hora de votar, nós temos que votar como se Jesus estivesse votando. Então, há pessoas que votam em nome de muitos interesses. Pessoas que votam em nome dos interesses dos funcionários públicos, outros votam em nome dos interesses de grupos de direita, outros interesses do grupo de esquerda, e assim por diante. Então, cada uma pessoa que vai votar no dia 15, ela vai votar em nome de alguma coisa. Ela vai votar em nome de algum pensamento, de algum movimento, de algum ideal, de alguma ideologia. E Deus está dizendo aqui que se eu sou o corpo de Cristo, se eu sou a igreja do Senhor, tudo que eu fizer, seja em palavra, seja em ação, eu devo fazer em nome de Jesus. Então, agora, neste momento, eu estou falando, devo fazê-lo em nome do Senhor Jesus. Tem que ter muito temor de Deus, eu tenho que ter muito cuidado aqui, porque eu não posso agir em nome do pastor Humberto, não posso agir em nome deste ou daquele, do partido A, B ou C. Eu tenho que agir agora, neste momento que eu estou falando, em nome do Senhor Jesus. E cada crente, quando vai votar, ele vai votar também em nome do Senhor Jesus. Porque as pessoas, os partidos de direita, tem pessoas que vão votar em nome deles. Os partidos de esquerda, igualmente, o partido de centro-esquerda, centro-direita, sei lá que seja, também é a mesma coisa. Os funcionários públicos, os empresários, os trabalhadores na saúde, os trabalhadores do comércio, todos eles têm alguém que vai votar em nome desses interesses. Quem é que vai votar em nome dos interesses da igreja? Ou do Senhor Jesus? Quem é que vai votar em nome dos interesses de Deus? Só tem um povo que faz isso. É a igreja de Jesus. Aleluia. São os verdadeiramente salvos. Então, se eu sou realmente salvo, se a minha postura é de ser um cidadão celestial, se a minha pátria é o céu, eu sempre tenho que agir, seja em palavra, seja em ação, buscando satisfazer os interesses daquele que me salvou, daquele que me arregimentou. Esta deve ser a minha mente, este deve ser o meu pensamento. Eu não posso pensar em interesses próprios. Não. Eu tenho que buscar entender qual é a vontade de Deus. O que o Senhor Jesus está fazendo. Muito bem. Então, diante disto, nós, para que possamos agir em nome do Senhor, nós precisamos de uma coisa. Precisamos da graça de Deus. Da graça de Deus. E é a graça de Deus que vai nos capacitar para isso, para não agirmos em nosso nome, para negarmos-nos a nós mesmos. É a graça de Deus. Pela nossa própria capacidade, nós vamos buscar os nossos interesses próprios, pela nossa natureza humana, nós vamos agir com base nas emoções, nós vamos agir com base no nosso passado, naquilo que nós pensamos, enfim. Mas, se eu quero agir em nome do Senhor Jesus, então eu tenho que depender da graça de Deus. Por isso que nós pedimos para os irmãos, orem. Por isso que nós anunciamos as campanhas de oração. Por isso que eu creio que há centenas, quem sabe milhares de irmãos estão orando todos os dias, todas as noites, que estão jejuando em favor do Brasil e em favor deste momento. E quando nós recebemos, então, essa graça de Deus, o que acontece? A palavra de Deus diz em Tito, capítulo 2, verso 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ora, Deus está dizendo aqui
que a primeira coisa que a graça de Deus faz na minha vida, quando eu dou vazão, quando eu dou liberdade, quando eu não a recebo em vão, a primeira coisa que a graça de Deus nos faz, ou me faz, é me dar o poder de renegar, de dizer não, primeiro, à impiedade, segundo, às paixões mundanas. Essa palavra, essa expressão paixões mundanas, ela vem do grego, da expressão grega epitomia cosmicus. O que significa epitomia cósmicos? Significa os desejos que são provocados ou insuflados pelo sistema mundano. Então, veja, não é a questão do desejo parecer mal ou bom, é a origem dele que nos traz este problema. É a origem dele que faz com que Deus não se agrade desses tipos de desejos, de sentimentos, de paixões. E a paixão política, ela vem de onde? Onde é que ela é insuflada? Ela é insuflada no mundo. Ela vem do mundo. Então, há crentes que ficam tão envolvidos e assumem cores partidárias e cores ideológicas e ficam apaixonados, são capazes de brigar, se irritam. Então, como é que você sabe se você está fugindo da graça de Deus, está saindo de debaixo do controle do Espírito Santo? Quando você fica irritado. Se você está irritado com alguém que é contrário à sua ideia, você está apaixonado, você está fora da graça de Deus, você está em perigo. Se Jesus vier hoje, você não vai subir, você está dando lugar para isso. Agora, evidentemente, ainda que você tenha, se você luta contra isso, amém. E a graça de Deus se manifesta justamente nos dando esta autoridade de dizer não, ainda que o nosso eu, que a nossa carne, que as nossas emoções estejam atingidas, contaminadas pelo mundo, mas a graça de Deus te faz dizer não, te faz renegar essa paixão. Agora, quando você se entrega a isto e procura se justificar, você está numa situação muito perigosa. O crente não pode estar apaixonado por qualquer sentimento que venha do mundo. É impressionante, pastor. Como é que eu, como um crente, irmão Ginaldo, como é que eu, como um crente, vou deixar que a defesa de um homem ímpio, um homem que é ímpio, vai me apaixonar e vai fazer eu brigar com os meus irmãos? Olha se tem cabimento um negócio desses. Então, veja, primeira coisa, então, que nós temos que entender quando se aproxima uma eleição, que nós não podemos ter paixões. Não podemos ter paixões. Então, como que eu tenho que me aproximar de uma eleição? Eu tenho que me aproximar com a cabeça fria. Eu me lembro que um velho pastor me deu este conselho quando eu tinha 21 anos de idade. Ele me disse: Humberto, você tem que ter a cabeça fria e o coração quente. E o que acontece muitas vezes, os crentes esquentam a cabeça e o coração. Então nós temos que chegar diante de uma eleição como essa com a cabeça fria, mas com o coração cheio da presença de Deus, na oração, no clamor, no jejum, pedindo a vontade de Deus, clamando a Deus. Então esse é o primeiro ponto. Eu tenho que avaliar a situação de maneira isenta. E eu tenho que olhar a situação e pensar: o que é melhor para o reino de Deus? Se eu vou votar em nome de Jesus, se eu vou votar buscando os interesses de Jesus, eu tenho que olhar friamente e das duas uma, ou pedir uma revelação de Deus sobre quem eu devo votar. Aí Deus vai me dar um sonho, Deus vai me dar uma visão, alguma coisa assim. Daí a importância de orar, né, pastor? Hã? Daí a importância de estarmos em oração, Exatamente. para entendermos a vontade de Deus.
Então, veja, uma opção é essa. Deus vai me dar uma revelação sobre quem eu devo votar em nome dele. Em segundo lugar, eu vou avaliar e eu vou avaliar com a inteligência que Deus me deu. E hoje nós temos um instrumento que são as pesquisas. As pesquisas são falhas, claro, toda a ciência humana é falha. Não existe nenhuma ciência humana que não seja falha. E tem uma ciência chamada estatística, que também pode ser falha. Então, as pesquisas são feitas com base em estatísticas. Então, eu vou, evidentemente, olhar diversas pesquisas, porque alguma pesquisa pode ser comprada, pode ser tendenciosa, claro que pode. Evidentemente que pode, mas, normalmente, elas vão orientar de alguma forma, ainda que não precisa, mas vão dar alguma ideia do que as pessoas estão pensando. Então, essa é uma outra maneira. Eu vou avaliar, especialmente em eleições onde há segundo turno, no meu caso de Porto Alegre, eu vou avaliar, eu vou ler as pesquisas e vou ver, bem, olha, tem este candidato que é contra a igreja, tem este outro candidato que também é contra a igreja. Eu tenho que conseguir fazer chegar no segundo turno algum candidato que não seja, pelo menos não seja contra a igreja. Então, eu tenho que ver isso. Caiu. Acho que ficamos sem o áudio do pastor por um momento. Não sei se o pastor Humberto está me ouvindo, mas estamos por um momento sem o seu áudio. Não sei se aí na live está saindo o áudio do pastor, mas eu estou impactado, pastor Humberto, enquanto os irmãos ajustam aí a questão do seu áudio, com esta revelação que o senhor trouxe. Eu sou honesto em dizer, pastor Humberto, que eu tinha uma noção da minha responsabilidade como cristão neste momento das eleições, mas eu nunca tinha entendido com tanta clareza isso, que eu estava agindo como um membro do corpo de Cristo, agindo como uma extensão de Jesus nesse momento. E isso me traz à mente e sobre mim a revelação da grande responsabilidade que está sobre os ombros da igreja de agir como Cristo na terra, de agir em nome de Jesus, em nome de Deus. E eu fiquei, sinceramente, estou impactado com essa revelação, porque me descortinou este entendimento. Eu não sei se o áudio do pastor já retornou, o senhor pode testar aí, pastor? Eu vou falar aqui, não sei se o senhor vai me escutar. Estou ouvindo, pastor. O senhor está escutando? Estou. Estamos ouvindo o senhor novamente. Sim. Ótimo. Então está bem. Bem, então, irmão Rodinaldo, agora, uma outra coisa que Deus tem falado muito forte comigo é justamente dentro desta linha de nós olharmos friamente. Porque, veja, quando você é apaixonado por alguma coisa, você não vê os defeitos daquela coisa. Verdade. Então, quando a pessoa se apaixona por um candidato ou por uma ideologia, ele cega. E mesmo contra todas as evidências, ele, não, porque é assim, tal. Às vezes estão lá, vamos pegar um exemplo, imagine que numa cidade lá tem alguns candidatos que são contrários à igreja. Aí tem um candidato que pode chegar ao segundo turno. Então, se as evidências estão mostrando que esse candidato pode chegar no segundo turno e não vai ser contra a igreja, então, veja, eu não posso pensar, não, mas eu acho que esse outro aqui que vai chegar ao segundo turno, se a ciência, a estatística, as evidências estão dizendo que não é. Dentro dessa mentalidade de que eu tenho que votar a favor de Jesus, eu vou estar botando meu voto fora, porque eu não vou estar contribuindo para o reino de Deus. Então, e tudo isso, o que causa isso? A paixão. A paixão. Se você perguntar assim para mim, pastor Humberto,
o senhor tem uma paixão por um partido, uma coisa. Hoje eu não tenho. Quando eu era jovem, assim, eu tinha, né? E é interessante, né? Alguns dizem que o jovem, como é que é mesmo? O jovem que quando jovem não pensou em ser de esquerda, não tinha coração, e depois, se mais tarde continua e não tem cabeça. Não tem cérebro. Tem um ditado assim, né? Eu me lembro, quando eu tinha aí 15, 16 anos, entrei na faculdade de Direito, né? Eu era crente, era pregador, mas qual era a minha ideia? Minha ideia era de esquerda, eu era bem esquerdão mesmo, né? Não era comunista, nunca fui de um partido comunista, mas a minha ideia era, não, nós temos que ser justos, coisa, né? O que o senhor... de esquerda. O que o senhor acha, pastor Humberto? Tinha um líder do Brasil que eu era assim apaixonado por ele. Até vou dizer o nome dele, já é morto, né? Eu era brisolista. O que o senhor acha, pastor Humberto? Por que a juventude é tão atraída assim por esse tipo de ideologia? Qual é a relação do jovem com esse tipo de pensamento? Por que dessa ligação na juventude? Porque na teoria, o socialismo é perfeito. Na teoria é perfeito. Sim. Por quê? Porque não vai ter pobre, vai ser tudo bem, vai ter um paraíso na Terra. Só que a gente, depois quando você vê os lugares onde foi implantado o comunismo deu tudo errado, então aí você para lá, mas isso não está certo, então isso não consegue dar certo. Então existe aquela ideia que se você tentar fazer a mesma coisa que deu errado outras vezes, isso chama-se burrice, né? Exatamente. Então por isso que mais tarde, quando as pessoas vão vendo a realidade da coisa, vê que não é fácil, assim, não é simples. Por quê? Porque se você vai distribuir as coisas para todo mundo, você está tirando de alguém. E se você tira de alguém, essa pessoa que produziu a riqueza, ela vai desanimar de produzir a riqueza. Exatamente. Então, é por isso que o comunismo não deu certo em lugar nenhum do mundo. Na prática ele não funciona, né, pastor? Na prática não funciona, mas na teoria é perfeito. E o senhor poderia falar para nós, pastor, um pouco do que o comunismo afirma em relação à religião? Assim, para trazer um panorama para os irmãos. Qual é a posição comunista em relação à religião? Em especial ao cristianismo. Os maiores assassinatos, o maior número de assassinatos de cristãos foi na União Soviética, na Rússia comunista, União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS. Foram 12 milhões de crentes foram mortos lá. Veja, o mundo se horroriza com o Holocausto nazista, e é um horror mesmo. Isso foi um absurdo que aconteceu na Alemanha nazista, em que foram mortos 6 milhões de judeus. 6 milhões, é muita gente. Mas na Rússia foram mortos 12 milhões de crentes pelo comunismo. Então o nazismo matou 6 milhões de judeus, o comunismo matou 12 milhões de crentes. Esses são os levantamentos que existem aí que a história nos traz. E hoje, então, pastor Humberto, hoje em dia ainda existe, como é essa oposição hoje? O comunismo, ele é a essência dele é anticristã, é antirreligião. Para um comunista, a religião é o ópio do povo. O que tem que comandar é o homem no centro de todas as coisas. Então, a essência do comunismo é anticristã. Evidentemente que há graduações de quando se fala em esquerda. Hoje é muito difícil dizer assim, isso é de esquerda ou direita, né? O nosso próprio presidente da República, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro,
ele se diz de direita, mas ele aplica muitas políticas que são tipicamente de esquerda. Esse, por exemplo, o auxílio emergencial é uma ação tipicamente de esquerda, ou seja, ele pega dos ricos e distribui para os pobres. Então, hoje a questão de esquerda e direita não é muito tênue. Na verdade, os governantes, na sua maior parte, eles agem numa linha mais central, ora aplicando políticas chamadas de direita, ora aplicando políticas chamadas de esquerda. O bom político ele não deve ser preso a isso, eu sou de direita ou de esquerda. Não, ele tem que fazer o que, no momento, é necessário para o povo. Por que o presidente Bolsonaro aplicou o auxílio emergencial? Porque neste momento era essencial, senão as pessoas iam morrer de fome. Ele não podia dizer, não, eu sou de direita, não vou fazer esse negócio aí. Né? Então, pegando apenas o exemplo, não estou aqui defendendo nem acusando o presidente Bolsonaro, estou apenas falando isto aqui, para ver o problema que é as pessoas se apaixonarem. Eu sou de direita, eu sou disso, aquilo outro. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Agora, todos esses partidos que são anti-Deus, que são comunistas, esses partidos da chamada extrema esquerda, e veja, não foi só a extrema esquerda que perseguiu os cristãos. Na verdade, os cristãos foram perseguidos quando faltou a democracia. Esse é o meu maior, a minha maior questão aqui, é quem verdadeiramente é democrático. Então, hoje, por exemplo, nós estamos enfrentando no Brasil uma onda antidemocrática. A Constituição diz que os templos são invioláveis, mas veja, políticos que se dizem de direita acabaram aí arbitrariamente fechando completamente igrejas. Eu não estou falando de ter restrições. Aqui em Portugal, por exemplo, eu falei, existem restrições. Os irmãos têm que ter distanciamento social, todos têm que ter máscara na igreja, não pode haver aglomeração depois do fim do culto, termina o culto, cada um vai embora para casa. Perfeito. Agora dizer o seguinte, as igrejas vão fechar, isto já é outra coisa. A igreja fecha, mas o comércio continua aberto, o mercado aberto, a lancheria aberta. Então veja o absurdo, isso é arbitrariedade. E o cristianismo foi perseguido quando não houve democracia. Sempre que houve a extrema esquerda e a extrema direita também perseguiu os cristãos. Hitler também perseguiu igrejas. Então, não é somente a extrema esquerda, a extrema direita, as ditaduras, esse é o grande problema. Quando há ditaduras que os direitos individuais são suprimidos, este é o grande perigo que pode acontecer. Então, nós temos hoje partidos no Brasil, até posso falar nesses partidos de extrema esquerda, que eles têm este viés, que eles têm esta inclinação autoritária, uma inclinação autoritária. E também você poderá ver pessoas de um outro espectro político na direita que também tem uma ideia autoritária de fechar igrejas, por exemplo, o povo do fica em casa, tem que fechar tudo. Não era só gente da esquerda, tinha gente da direita também. Então, você tem que ver quais são os políticos que são autoritários, que têm um viés autoritário, que têm um viés contrário à igreja do Senhor Jesus. Então, esse você não pode permitir. Se você vai agir em nome de Jesus, ao você dar um voto, você não pode votar a favor de uma pessoa assim. Sim, porque senão... Você tem que analisar friamente qual é a melhor situação, qual é o candidato que tem condições de ir no segundo turno, nas cidades que têm segundo turno, ou nas cidades que não têm o segundo turno, quais aqueles que, no primeiro turno já, se tem um turno só, têm condições de afastar do poder essas pessoas
que têm um sentimento autoritário, que não respeitam a Constituição, que são especialmente contra a igreja. Essas pessoas, se você votar, você está sendo cúmplice com elas. Se você ajudá-las a chegar no poder, você vai estar sendo cúmplice. E você vai estar agindo de acordo com as suas paixões e não Exato. agindo em nome do Senhor Jesus. Eu ia dizer aqui, pastor Humberto, daí a importância de não estar dominado por uma paixão, porque pode ser que aquele candidato no qual você iria votar não teria condições de afastar esse risco, né? Ou esse perigo. E aí você vai ter que tomar uma direção mais racional, como o senhor falou, né? Para evitar que algo pior aconteça, né? Não estar dominado por essa paixão. Exatamente. E também, pastor Humberto, a pessoa estaria pecando se ela votasse, eu lhe pergunto isso, num partido assim, que age dessa forma em relação à igreja, porque eu vejo que a pessoa ela tá votando contra a própria igreja se ela toma uma posição como essa. Olha, irmão Reginaldo, a Bíblia está dizendo que o crente não pode ter nenhuma paixão mundana. O crente não pode ter paixão mundana. Então, se o crente tem paixão mundana, ele está mal com Deus, né? Tudo bem, todos nós somos assaltados pelas paixões mundanas. Agora, eu me entregar para isso, aí que é o problema, né? Quem é que não sofre, quem é que não é assaltado por alguma paixão mundana? Quem é que não luta contra isso? Todos os crentes lutam contra isso, porque a nossa carne, ela é atraída pelas paixões mundanas. Mas nós não podemos nos entregar para isso, temos que lutar. A graça de Deus, diz a Bíblia, a graça salvadora de Deus, nos dá graça, nos dá força, melhor, para nós negarmos isso, para renegarmos as paixões mundanas. Eu creio, pastor Humberto. Eu creio que outra coisa que me preocupa muito, irmão Reginaldo, me preocupa muito são nestes momentos que se aproximam, existem muitas fake news, né, as chamadas notícias falsas. Essas notícias falsas, o senhor continua me ouvindo? Sim, estamos ouvindo o senhor, pastor Humberto. Ah, está. Eu não lhe interrompo aqui porque estamos aprendendo com o senhor. Então é melhor eu ouvir. Essas notícias falsas que se espalham pela internet, muitas vezes são reproduzidas por crentes, que não vão avaliar, não vão verificar se aquilo é verdade, né? Então, aí o que acontece? O crente, ele começa a reproduzir uma mentira. E isso é outro problema sério, que, como eu disse, a eleição passa. A eleição agora passa, dia 15, nas cidades que tem segundo turno, lá, me parece que é no dia 29 de novembro, terminou a eleição, terminou. E aí a pessoa fica com a vida espiritualmente estragada por uma coisa que é da terra. Então, por favor, irmão, irmã querida, pense com a inteligência que Deus te deu e deixe o Espírito Santo te dirigir, né? Por meio da revelação, ou por meio da inteligência que Ele te dá para avaliar as situações. Também, além da questão da reprodução de mentiras, existe um outro problema sério que a palavra de Deus nos adverte em relação às autoridades, às votações. Olha o que diz a Bíblia em Tito. Tito capítulo 3, verso 1 diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Então, lembrem que se sujeitam aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes e estejam prontos para toda obra. Olha o que diz a Bíblia aqui. Então, veja, agora nós vamos escolher as autoridades, né? Então, essa parte de se submeter à autoridade depois da eleição. Então, antes da eleição, eu vou escolher quem vai ser a autoridade. Depois, sim, vou me submeter à autoridade que for eleita. Mas olha o que diz o verso 2. Isto é especialmente importante para nós agora. A palavra de Deus diz assim:
Não difamem a ninguém. Não difamem a ninguém. Nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. E diz o verso 3: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então, olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que você nunca deve difamar alguém e também nenhum político. Você deve avaliar o político por aquilo que ele faz, por aquilo que ele está dizendo que vai fazer, pelo partido, o que o partido dele prega. Agora, quando se aproximam eleições, as pessoas agem de maneira suja. Às vezes pegam coisas que um político fez 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Imagine se você disser, o pastor Humberto é de esquerda, o pastor Humberto é brisolista. Quando eu estava na faculdade de Direito, eu ia, inclusive, nos comícios, o Brizola, eu estava lá, Brizola. Agora, hoje eu não faria isso, né? Mas 30 anos atrás, né, 30 anos, não, 35, 37 anos atrás, eu estava lá gritando Brizola, me emocionava, aquela paixão, e eu achava engraçado que às vezes eu encontrava os pastores lá, né? Tinha muito pastor brizolista, muito pastor, os pastores antigos gostavam muito do PTB, né? Então, eu estava lá. Agora, imagine que alguém pegue uma foto minha num comício de anos atrás e o pastor Humberto é brisolista, o pastor Humberto é do PDT. Eu não sou do PDT, mas lá atrás fui apaixonado pelo PDT e pelo Brizola, fui. Eu vou negar uma coisa, vou dizer que não é verdade? É verdade. Agora, veja, alguém pega isso e começa a me difamar. Então, o que Deus diz? Ele diz assim, olha, não difame ninguém. Por quê? Aí Deus diz assim, porque outrora, quem era você? Olha o que você já fez na sua vida. Você não gostaria que alguém pegasse coisas lá de trás e te jogasse na cara hoje. Como é que você faz isso para os outros? Então, olha o que Deus diz assim, outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. E Deus está dizendo, e você mudou. Então, se você mudou, por que você vai difamar outras pessoas? Sem conversar com ela. O fulano é ladrão. Mas para lá, você sabe que ele é ladrão. O fulano é um corrupto, o ciclano é um sem vergonha. Você pode falar isso? Agora veja, uma coisa é isso, agora outra coisa é você analisar o que os políticos, o que alguns políticos estão fazendo hoje. O que eles estão falando hoje, o que eles estão dizendo que vão fazer. O que é que o partido deles fala a respeito da igreja, a ideologia deles fala a respeito da igreja. Pastor Humberto, então, pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. É que atualmente no Brasil, nós não temos uma noção real do que é ser comandado, ser governado por um partido comunista, por exemplo. Então eu creio que a gente enxerga isso como uma realidade muito distante, embora hoje, por exemplo, em Porto Alegre, isso já seja uma coisa possível de acontecer. Quais seriam as consequências, pastor? Como que seria a situação da pregação do evangelho? Como que seria a situação da igreja diante de um governo, de um partido comunista, por exemplo? Olha, irmão Rodinaldo, o senhor está vendo... Veja, o que eu estou dizendo não é só o Partido Comunista. Sim. Né? Tem
Tem governantes que não são comunistas, mas são contra a igreja. São autoritários, fecharam as igrejas, né? Mas um partido comunista a gente sabe que é contrário à igreja. Então, o que um partido pode fazer nesse sentido, né? Ele pode, primeiro, a questão do comunismo. A questão do comunismo busca destruir a família. A maneira como o comunismo quer hoje assumir o poder, primeiro, é destruindo as bases da sociedade. Destruindo as bases da sociedade. Então, você vê hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, né, nessa última eleição, ficou muito claro isso. Dentro do Partido Democratas, lá existem dois grandes partidos, republicanos e democratas. Então, dentro do Partido Democrata, tem aqueles que são os democratas moderados, mas tem os que são os democratas radicais. Então, olha as propostas deles. Uma das propostas que eles estão mais batendo é para tirar o fundo, o dinheiro da polícia. Então, eles querem desmantelar a polícia. Qual é o objetivo disso? É permitir a desintegração, o caos na sociedade, para que, então, quando as pessoas dizem está tudo acabado, entre, então, o regime comunista, um regime mais de esquerda, que feche, que possa ser autoritário. Você consegue compreender? Sim, sim, exato. Ele cria o ambiente perfeito, né, pastor? Dentro de um regime que busca destruir as bases da sociedade, nós temos muitas maneiras. Então, a questão de destruir a família, né, de eliminar essa proteção que hoje existe, a chamada família tradicional, que é a família que não é a família cristã, porque se você for na Índia, lá também, lá não é cristianismo, e lá são seguidos esses princípios morais. Se você for, mesmo em outros lugares, até mesmo ali na Ásia mesmo, na África, você vai encontrar essa defesa de princípios da família, mesmo não sendo cristãos. Então, esses regimes, para tomar essas ideologias melhor, para tomar conta da sociedade, eles precisam desintegrar, eles precisam desmanchar a sociedade. Então existem muitas maneiras de agir para impedir que a igreja desenvolva o seu papel evangelizador e de sal da terra. Também podem criar leis dificultando a abertura de igrejas, pode criar leis dificultando o licenciamento para novos templos. Existem muitas maneiras, né? Agora mesmo, anos atrás, quando era prefeito o José Fortunati, tinha uma lei em Porto Alegre. Olha o que a lei dizia. A lei de Porto Alegre dizia o seguinte, que não se podia construir um templo a menos de 500 metros de um posto de gasolina. É uma coisa... Olha só, havia essa norma em Porto Alegre. Não se podia construir um templo a menos de 500 metros do posto de gasolina. Então, a gente não conseguia regularizar, por exemplo, o templo sede em Porto Alegre, tinha um posto de gasolina na frente. Então, eu fiz um estudo, né? Deus me deu essa graça, eu fiz um estudo jurídico, peguei a Constituição, fizemos um arrazoado jurídico e levei para o prefeito Fortunati. Então, por meio daquele meu estudo que eu passei, os órgãos competentes, então, revogaram aquela norma. E hoje, então, nós podemos ter o nosso templo regularizado aí na Farrapos 312. Então, veja, quem olha essa lei diz assim, que bom, estão protegendo as pessoas, vai que ocorra um incêndio, uma explosão no posto de gasolina. Então, aparentemente, quem sabe quando passou essa norma, quando foi implantada essa norma,
as pessoas nem se deram conta, disseram assim, é uma coisa boa, estão Sim. querendo defender as igrejas, não querem defender nada, querem fechar, porque nós fizemos um levantamento, se pegasse 500 metros de tudo que é posto de gasolina que existe em Porto Alegre, Imagina. 500 metros para frente, para a direita, para a esquerda, para trás, acabavam os espaços, não tinha mais onde colocar templo em Porto Alegre. Aqui na sede nós estamos cercados por 3 ou 4 postos a menos de 500 metros. Exatamente. E reduziria o espaço, né, pastor? Essa norma. Por quê? Porque imagine que incendeie o posto de gasolina na frente. Dá tempo de sobra dos irmãos saírem da igreja e cada um para o seu lugar. Não, pastor. É uma norma absurda isso. Verdade. Pastor, tem algum... Tudo bem que não pode ter, eu acho que não pode ter um posto de gasolina, por exemplo, perto de uma creche com crianças abaixo de 3 anos, quem sabe, que não pode se locomover, botar um posto de gasolina do lado de um hospital, onde há doentes que não podem sair correndo. De um asilo, talvez. Do lado de um presídio, onde os presos não podem sair correndo caso haja um perigo de explosão. Mas perto de uma igreja não tinha sentido, não tinha cabimento isso aí. Pastor, gostaria de ver com o senhor, nós temos algumas perguntas que os irmãos estão participando dessa transmissão e enviaram, não sei se é possível fazer algumas perguntas, o tempo já é bem avançado. Pode fazer perguntas à vontade. Seria um perigo também um candidato ou partido que segue o movimento globalista, que ataca a família tradicional, defende o aborto e a ideologia de gênero? Isso também seria um perigo? Se o partido defende isso, evidentemente que sim, porque esse chamado movimento globalista é um movimento chamado movimento do anticristo, né? Então, se no estatuto do partido, como existem partidos de esquerda, né? Eu não conheço nenhum partido de direita que defenda isto, né? Que seja liberal quanto aos costumes, nem de centro. Mas se no estatuto do partido há a defesa do aborto, a defesa desses princípios globalistas, né, de destruição da família, desmantelamento da família, eu penso que também, né, por isso é importante a pessoa avaliar friamente, não apaixonadamente. Exatamente. Sim, avaliar não só o candidato, mas também o partido e, como o senhor disse, ter uma decisão racional e ver a real possibilidade daquele candidato conforme as pesquisas, né? Em outra pergunta aqui, pastor Humberto, um candidato... E muitas vezes, irmão Rodinaldo, o que o crente vai encontrar? Ele vai encontrar nenhum candidato bom, então ele tem que votar o quê? No menos pior. Exatamente. Eu não sei, nós temos igrejas em tantas cidades, eu não sei, eu sei mais ou menos a situação de Porto Alegre, mas nós temos igrejas em centenas de cidades, eu não sei a realidade de cada cidade. Talvez o irmão vai olhar lá e vai ver, meu Deus do céu, nenhum é como eu quero, então você vai votar no menos pior, né? Você pega os que são piores e ver qual é o menos pior para derrubar os piores. Ok. Dura a decisão, né? Mas infelizmente em alguns lugares essa é a decisão que vai ter que ser tomada, né? Exatamente. Tem outra pergunta, pastor Humberto. Um candidato pode manifestar desapreço à igreja através daquilo que ele defende? Exemplo, movimento, LGBT, aborto, liberação da maconha, etc.? Veja, o cristão tem princípios, né? Nós temos princípios. Então, nós temos que avaliar os candidatos comparando com os princípios cristãos. E aquilo que eu falei para vocês. Nós vamos votar, né? Se nenhum é bom, vota no menos pior. Mas os 2 pontos fundamentais que nós temos que ver são isso. Se eles são contra a igreja. Por quê? Porque se nós tivermos liberdade para pregar, ainda que o governo... Vamos pegar um exemplo aqui de Portugal, certo? Ok. Vamos pegar um exemplo aqui de Portugal. Aqui, o partido é socialista,
O partido que está no poder é o Partido Socialista. Então, veja, o Partido Socialista aqui de Portugal é a favor do aborto, é a favor da agenda globalista. No entanto, as pessoas que estão no poder, veja, manda fechar tudo. Os shoppings estão fechados, as lojas estão fechadas, as igrejas estão abertas. Pois é. Por quê? Porque eles não têm um viés autoritário. Então, veja uma coisa. Aquilo que eu estou dizendo, você tem que ver o que é menos pior. Seria ideal que estivesse no poder aqui em Portugal um partido de viés conservador? Claro que sim. Claro que sim. Mas veja, aqui em Portugal existem grandes partidos, né? Existe um partido muito forte aqui, muito tradicional, é o Partido Comunista Português, o PCP. Aí depois tem o Partido Socialista e tem o PSD, que é o Partido Social Democrata. E agora tem um outro partido aí, bem de direita, parece que é o Chega, que está aí também. Então, veja, eu não sei como é que os irmãos votaram aqui, mas seguramente entre o Partido Socialista, embora tenha agenda globalista, e o PCP, o Partido Comunista, evidentemente que me parece, eu não conheço com mais detalhes, me parece que o socialista seria menos pior. Menos pior. Por quê? Porque, embora ele defenda uma agenda que está submetida à agenda globalista, nós estamos aqui, a igreja está funcionando, a igreja está... O respeito às liberdades individuais está sendo mantido. Você consegue compreender o que eu estou falando? Claro, pastor. Eu creio que esta é a situação em muitos lugares, pastor. Eu creio que esta é a situação, essa situação que os portugueses enfrentaram, é a situação em muitos lugares. Muitos irmãos vão ter que tomar esse tipo de decisão, né? De optar pelo menos pior mesmo, ainda que correndo alguns riscos, né, pastor? Porque só vamos saber realmente qual vai ser a posição dessas pessoas quando elas estiverem, né, no poder, infelizmente, né? Nesse caso se esperava, até nem era de se imaginar que eles não fechariam as igrejas aí, né? Devido à ideologia do partido, mas não aconteceu. Não, por quê? Porque é um partido democrático, né? Embora tenha um viés socialista, né? É um partido que está demonstrando a questão, o seu valor à democracia. Tem uma última pergunta aqui, pastor Humberto, porque as horas estão avançadas. Pastor Humberto, nós como conhecedores destas barbaridades aí, temos o dever de orientar aquele que está na dúvida? Um obreiro nosso faz essa pergunta, irmão Paulo Jair Lopes dos Santos. Olha, nós não podemos... A nossa igreja, como instituição, ela não tem nenhum candidato, ela não pode fechar, né, como se diz, fechar questão, né, apoiar um candidato ao partido. Por que a nossa igreja, por que eu tenho esse cuidado? Porque a partir do momento que nós dizemos o seguinte, a igreja, a Assembleia de Deus apoia tal partido, isso gera uma paixão. Exatamente. Aí se aquele partido depois errar, em vez de a gente dizer, errou, está errado, qual vai ser a tendência nossa? Tentar justificar o erro, abafar o erro. E isso traz uma desmoralização para a igreja. Então, nós temos que ser livres. Eu, como cidadão, eu vou votar, infelizmente não vou poder votar porque estou aqui em Portugal, mas se estivesse, eu iria votar. Mas eu voto sem paixão. Se aquele candidato que eu votar, depois ele fizer coisa errada, eu tenho que ter a autoridade moral de dizer, olha, eu votei em você, mas eu sou contra o que você está fazendo. Sim. Eu não concordo com isso que você está fazendo. Tem outra pergunta bem importante aqui, pastor Humberto, do irmão Adenir Goulart, que é o seguinte... Então, só concluindo, então, nós como igreja não podemos. Agora, a pessoa como cidadão, né, ele é livre para tentar mostrar para, né, A ou B
na realidade das coisas. Sim, porque tem muitos casos de irmãos que, na sua simplicidade, às vezes não conhecem todo esse panorama que o senhor está passando aqui, né, pastor? E aí, como o Exatamente. senhor disse, não como um obreiro, mas como um cidadão, o irmão, a pessoa pode ajudar, né? Tem uma E pergunta. jamais no púlpito da igreja. Jamais no púlpito. Jamais no púlpito, não. Pastor Humberto, tem uma pergunta do irmão Adenir Goulart, e é a última pergunta que eu vou lhe fazer, depois eu quero passar um espaço para suas considerações finais. Pastor, e o voto em branco? Como fica para o cristão? Considerando toda essa questão que o senhor nos colocou aqui, pastor, né? Como é que fica a situação do voto em branco? Irmão, a pergunta que eu tenho é o seguinte: será que o voto em branco significa ficar em cima do muro? Né? Será que Jesus ficaria em cima do muro? Eu nunca vi Jesus em cima do muro. Eu também não. Eu sempre vi Jesus se posicionando. Jesus sempre teve uma posição em relação às coisas. Sempre, tudo que perguntavam para ele, ele falava. Então, eu imagino que é importante, né? Se você tem a oportunidade de agir em nome de Jesus e não age, você está se omitindo. É uma omissão. Né? Então, quando a gente pode fazer o bem e não faz, eu acho que isto não está de acordo com uma boa conduta cristã. Ok, pastor. Pastor Humberto, mais uma vez quero agradecer o senhor pela sua disponibilidade, estar mais uma vez comunicando com todos os irmãos. E eu gostaria que o senhor, então, trouxesse suas considerações finais, porque nós estamos aqui já próximos do horário do encerramento desta transmissão. Então, devolvo aí a oportunidade ao senhor. Então, o que eu tenho a dizer, resumindo tudo que eu falei aqui, vamos orar, vamos votar em nome do Senhor Jesus. As únicas pessoas que podem representar Jesus nas urnas somos nós. Somos os crentes que são verdadeiramente salvos. Número 1. Número 2. Vote com a cabeça fria e o coração quente. Número 3. Cuide para que nenhuma paixão do mundo tome conta do teu coração. Número 4. Não minta e não reproduza mentiras. Não minta e não reproduza mentiras. E número 5, não difame pessoas por aquilo que fizeram ou por aquilo que foram lá atrás. Porque a Bíblia está dizendo que eu e você, nós já fizemos muita coisa errada lá atrás também. E se nós não queremos que aquilo que ficou para trás seja lançado em rosto diante de nós, depois que nós mudamos, porque as pessoas podem errar, as pessoas podem ser ou podem não ser aquilo que não deveriam ser ou que deveriam ser. E assim como Deus nos perdoou, assim como outrora nós somos desagarrados, desobedientes, odiosos, e o Senhor nos perdoou, nunca difame alguém por alguma coisa que ficou para trás. Olhe as coisas por aquilo que elas são hoje. Olhe o que as pessoas falam hoje. E olhe o que as pessoas fazem hoje. São essas 5 coisas que eu gostaria de deixar para os nossos irmãos. Está ótimo, então. Muito obrigado, então, pastor Humberto. Mais uma vez, que Deus continue abençoando o senhor aí, a irmã Ana, pastor Silvio, a irmã Gladys, pastor João César, todos os irmãos que estão aí na Igreja de Portugal. Deus abençoe a todos aí. E quero agradecer mais uma vez ao senhor. Nós vamos estar nos encaminhando para o encerramento desta transmissão. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Estou aqui junto com o pastor João César. Ele está mandando também uma saudação para todos vocês. Estou junto aqui também com o irmão Isaac,
que assumiu, inclusive, agora, semana passada, ele assumiu como dirigente da congregação sede aqui. E o pastor João César, então, está cuidando a área toda e se dedicando mais à Almada, onde antes o missionário Éder estava dirigindo o trabalho. Então, o irmão Isaac Roquete está mandando também uma saudação para todos, a sua esposa também, a irmã Taliene, que foi nossa secretária aí na sede internacional. Minha colega aqui. A irmã Taliene é bem conhecida de vocês, né? Sim. Está aqui também, aqui nos ajudando, está ali na técnica. Que Deus abençoe. Ela manda saudação para todos. Então, que Deus abençoe a todos. A irmã Gladys, o pastor Silvio, a Ana, minha esposa, também está mandando saudação para todos os nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos aí também. Recebam aí a nossa saudação da igreja aqui de Porto Alegre. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Muito bem, meus irmãos. Está aí, então, as palavras do nosso pastor, presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, presidente do Ministério Restauração. Quem sabe você entrou aí no meio da transmissão, né? Eu creio que a grande maioria das pessoas conhece o pastor Humberto, mas este que estava nos falando é o pastor Humberto Schmidt Vieira, que é presidente do Ministério Restauração. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco. Muitas pessoas enviaram perguntas aqui, eu não tive como ler todas as perguntas, porque o tempo aqui é curto, né? Temos muitos países conosco, muitas cidades, muitos estados. Eu também não vou poder ler todos aqui, né? Mas eu gostaria de, antes de encerrar, fazer uma oração pelos pedidos de oração. Tem muitas pessoas também pedindo oração e eu penso que o mais importante nesse momento é orarmos. Então eu quero, antes de encerrar esta transmissão, orar a Deus, agradecendo a Deus por este momento tão precioso que tivemos agora aqui, por este ensinamento tão maravilhoso. Eu já falei ao pastor e volto a dizer a todos que estão nos ouvindo que eu nunca tinha me dado por conta desta responsabilidade com tanta clareza, de uma forma tão clara, que nós temos esse dever de votar como representantes do corpo de Cristo, do próprio Cristo na Terra. Então, que estes ensinamentos eles possam fazer a diferença na sua vida, que eles possam lhe ajudar na sua decisão, que você possa ser dirigido por Deus e também agir com sabedoria neste momento. Agradecemos a audiência de todos e vamos orar pelos pedidos de oração. Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, nós queremos orar neste momento, queremos chegar na tua presença com o coração agradecido, Senhor, com o coração humilhado diante de ti, diante da imensa responsabilidade que nos foi revelada nesta noite através deste ensinamento que nos foi passado pelo teu servo, Senhor. Eu peço agora a tua direção sobre cada irmão, sobre cada irmã, cada pessoa que irá votar, que está nos acompanhando, que nesta noite está participando desta transmissão, Senhor, ainda que não seja cristão, que possa avaliar a sua decisão. E principalmente, Senhor, eu te peço, pela tua igreja, dá-nos sabedoria, dá-nos direção, dá-nos, Senhor, a forma correta de agir neste momento. Nós precisamos de ti, dependemos de ti. Destrói, Senhor, as fortalezas do inimigo no mundo espiritual. Destrói toda a resistência no mundo espiritual, Senhor, todo o projeto arquitetado pelo inimigo, que ele venha a ser colocado neste momento por terra, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus eu oro, Pai. Ó Deus, eu oro também pelos muitos pedidos de oração que chegaram até aqui. Eu oro pedindo que o Senhor venha agir, Deus, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha salvar. Esta transmissão é uma transmissão da tua igreja. Estamos aqui falando de assuntos diversos, mas esse espaço é teu, Senhor. É para a glória do teu nome, Jesus. Aleluia, por isso eu te peço, Senhor, toca agora. Realiza milagres agora, Deus.
realiza cura, salvação de almas neste momento, Senhor. Tu és Deus para salvar, Tu és Deus para curar, Tu és Deus para dirigir a cada pessoa que está conosco. Quem sabe muitas pessoas, na sua simplicidade, Senhor, não sabem quem vão votar, mas eu creio que a partir deste ensinamento que nos foi passado nesta noite, nós temos parâmetros mais sólidos para tomar uma decisão que Te agrade, Senhor, e que glorifique o Teu nome na terra. Muito obrigado por tudo, ó Deus, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, um último agradecimento a toda a equipe técnica, aos irmãos que estiveram nos apoiando nesta transmissão. Que Deus abençoe a todos, continue orando pelos nossos pastores, pelos nossos obreiros, por toda a igreja, todo o Ministério de Restauração. Vamos despedir então, dizendo assim: paz, oração e união. Deus abençoe a todos.